E aí galerinha, meu nome é Marcos, hoje eu vim falar novamente sobre esse livro do Frederick Brooks, O Mítico Homem-Mês. Ele fala bastante sobre engenharia de software e eu vou falar sobre alguns itens que são falados nesse livro, que ele é muito bacana. Ele fala sobre o mítico Homem-Mês, que é o homem que vira... Ele fala... o homem que vira um lobisomem. Ele faz uma analogia, o homem como se o homem fosse ao sistema, ao software, como se o software fosse o lobisomem, se transformasse no lobisomem, e as pessoas que criaram, que transformaram esse sistema num lobisomem, começam a procurar a bala de prata para matar o lobisomem. Só que ainda na engenharia de software, apesar desse livro ser... essas declarações serem baseadas num livro de 1985, eu acredito, ainda não existe bala de prata na engenharia de software. O monstro que é criado. E, segundo esse livro, o que Frederick Brooks sugere é que os programadores que criaram o monstro, que criaram a coisa que ninguém consegue entender, dominar e mexer mais, que essas pessoas sejam treinadas também a aprender sobre arquitetura, engenharia de software, boas práticas de projeto, de produto de software, frameworks, porque como elas vão ter que arquitetar, como elas vão acabar desenvolvendo a solução, é melhor que haja uma engenharia por trás disso, além de apenas programação. Ou seja, ele diz, resumidamente, mas muito bem explicado nesse livro, que não é apenas sair programando porque eu programo pra caramba. É necessário arquitetar, é necessário pensar, é necessário ver requisitos, é necessário validar, é necessário todo um trabalho antes de fazer a ponte. E isso é bem bacana. Ele fala também sobre o segundo projeto, o efeito do segundo projeto dos programadores. Que quando o programador está aprendendo uma ferramenta, alguma tecnologia, ele começa a desenvolver uma solução boa, entrega uma solução que resolve o problema, porém nessa curva de aprendizado que ele está aprendendo, ele percebe que ele aprendeu um monte de coisa. Um monte de coisas legais, um monte de funções legais, que ele talvez nunca imaginou que aquela linguagem poderia fornecer, que aquela tecnologia poderia fornecer. E ele vai para o segundo projeto com todas essas coisas na mente, pronto para fazer, para utilizar. Mas você só precisa do arroz com feijão, você só precisa do simples. Porém, o programador aprendeu um monte de coisa muito bacaninha. E ele provavelmente vai tentar utilizar nesse segundo projeto. E o resultado será um lobisomem. E aqui nesse livro ele ilustra bem com fatos que aconteceu com ele, com coisas que aconteceram na IBM quando ele trabalhou lá, e ele fala da vivência dele, como ele contornou isso, ou pelo menos quando ele começou a detectar, aprender a detectar isso, o efeito do segundo sistema. Ele fala sobre por que a Torre de Babel falhou, é um capítulo que fala sobre comunicação, tem a parte de organização. Às vezes a gente quer carregar 10 quilos em um saco de 5. E ele fala muito sobre aquele problema que o projeto foi feito para um escopo, foi feito no escopo de 2 meses. Porém, nós como engenheiros de software somos bem conhecidos por não saber muito bem mensurar datas e prazos. Se você trabalha com pessoas que são engenheiras de software, desenvolvem software, você vai saber disso, que nós não somos as melhores pessoas para mensurar os prazos, por mais que nós estejamos com a mão na massa. Então ele fala sobre isso. Esse ponto de não mensurar muito adequadamente, uma coisa que era para se tornar 2 meses, se torna em 4 meses. E como não se pode, como já tinha um deadline, uma data limite, ele fala o que a gente ouve muito. Não adianta colocar 9 mulheres para ter
um bebê em um mês. Que isso bagunça mais ainda. No caso do colocar 9 mulheres para ter um bebê em um mês, não vai funcionar por motivos que nós sabemos. Mas no caso de um projeto de software, o que acontece? Você está no meio do projeto, quando você coloca mais pessoas, você vai ter que parar pessoas que estavam no projeto para ensinar essas pessoas. Essas pessoas vão ter que aprender sobre o que está acontecendo, sobre talvez tecnologia, sobre como acontece o projeto, sobre regra de negócio, sobre tudo o que está acontecendo. Por mais competente que essas pessoas sejam, por mais capacitadas que elas sejam, não é a melhor solução colocar mais pessoas no projeto para encurtar o tempo. O ideal é que se mantenha o time do começo até a entrega do projeto, e na próxima fase se coloquem mais pessoas, pode se colocar. E ele fala bastante do desenvolvimento interativo e incremental também. Se você está fazendo desenvolvimento interativo e incremental, você vai poder colocar mais pessoas depois, porque você entrega em partes. Você entrega, você faz entregáveis semanais, por exemplo. Entrega um pouco, entrega um pouco, entrega um pouco. Então, quando você fechar o seu sprint, o que você tem para entregar em um mês, um time box, aí sim você faz o review, vê que não fez da melhor forma possível, ou fez e foi entregue. E se precisar, você coloca mais pessoas, mas essas pessoas já vão estar sabendo o que está acontecendo, não vão cair e não vão precisar de treinamento e de adquirir conhecimento por osmose, ou seja, qual outra forma se dará essa passagem de conhecimento. Porque se o projeto já está atrasado, entendemos que os outros programadores e desenvolvedores e todas as outras pessoas estão no gargalo. E como essas pessoas vão parar para treinar outras pessoas? E vai virar uma bagunça. E ele fala muito disso sobre esse livro, que tem mais de 20 anos e nós continuamos cometendo o mesmo erro. Então esse livro é muito bacana, só para quem está fazendo gestão de projeto, ou engenharia de software, ou é programador e quer entender um pouco mais sobre arquitetura, como pensar no software, como parar, refletir na solução que vai ser desenvolvida antes de sair programando. E ele deixa muito claro que não é só programar. E eu acho isso muito bacana. Então essa é uma edição de aniversário, uma edição especial que eu gosto muito, deixo guardado, eu tenho uma em português e uma em inglês, e eu recomendo esse livro para vocês. Um abraço, galera, e até mais.